Espanha. História, cultura e curiosidade de um país fascinante. A Espanha é um país que desperta paixões e curiosidade em todo o mundo. Localizada no sudoeste da Europa, na Península Ibérica, divide fronteiras terrestres com Portugal, França, Andorra e o território britânico de Gibraltar, além de estar separada do Marrocos pelo Estreito de Gibraltar. É um dos países mais visitados do mundo, com dezenas de milhões de turistas todos os anos, atraídos por sua cultura vibrante. Sua história milenar, sua culinária única e suas paisagens que variam entre praias paradisíacas, montanhas imponentes e cidades modernas repletas de arte e tradição. Mas afinal, o que torna a Espanha tão especial? Vamos explorar em detalhes a história, a geografia, a cultura, a política, as tradições e as curiosidades desse país fascinante. Geografia e diversidade natural. A Espanha é o quarto maior país da Europa em extensão territorial, com cerca de 505 mil km². Seu território é extremamente diverso. No norte encontramos os Pirineus, cadeia montanhosa, que separa a Espanha da França. No centro, o Planalto da Meseta Central domina a paisagem. No sul, a região da Andaluzia é famosa por suas planícies férteis e montanhas, além da proximidade com o continente africano. O país também conta com arquipélagos importantes: as Ilhas Baleares, no Mar Mediterrâneo, e as Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico, próximas da costa africana. Além disso, possui cidades autônomas no norte da África, Ceuta e Melilla. Essa diversidade territorial cria uma grande variedade climática. Desde o clima mediterrâneo, com verões quentes e invernos amenos, até o clima atlântico mais úmido no norte e o semiárido em algumas partes do sul. Essa variedade natural faz da Espanha um destino turístico completo. Praias como Ibiza e Costa Brava, montanhas como Sierra Nevada, desertos como Tabernas, além de vinhedos, vales e campos de oliveiras, que marcam a paisagem rural. Um mergulho na história. A Espanha tem uma das histórias mais ricas e complexas da Europa. Povos como os iberos, celtas, fenícios e romanos deixaram marcas profundas em sua formação cultural. O Império Romano foi crucial para o desenvolvimento do território, construindo cidades, estradas e aquedutos que até hoje podem ser vistos em locais como Mérida, Tarragona e Segóvia. Após a queda de Roma, o território foi invadido pelos visigodos e, mais tarde, no ano de 711, iniciou-se a presença muçulmana com a invasão árabe. O domínio islâmico durou séculos e deixou um legado arquitetônico e cultural imenso, especialmente na Andaluzia, em cidades como Córdoba, Granada e Sevilha. A Alhambra, em Granada, é um dos maiores símbolos desse período. A Reconquista, processo pelo qual os reinos cristãos do norte retomaram o território, culminou em 1492 com a tomada de Granada pelos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Esse mesmo ano marcou outro feito histórico: a viagem de Cristóvão Colombo rumo às Américas, financiada pela Espanha, iniciando o que seria um dos maiores impérios coloniais da história. Durante os séculos 16 e 17, a Espanha tornou-se potência mundial, dominando vastos territórios nas Américas, Ásia, África e Europa. Foi a chamada Era de Ouro Espanhola, marcada também pelo florescimento da literatura e da arte, com nomes como Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, e pintores como Diego Velázquez e El Greco. No entanto, os séculos seguintes trouxeram declínio, guerras internas, crises econômicas e a perda de colônias. O século XX foi turbulento, com destaque para a Guerra Civil Espanhola 1936 a 1939, que levou à ditadura de Francisco Franco. Apenas após a morte de Franco, em 1975, a Espanha voltou à democracia, consolidando-se como uma monarquia parlamentar moderna. Política e organização territorial. A Espanha é uma monarquia constitucional. O rei atual, Felipe VI, exerce funções principalmente representativas, enquanto o poder executivo é chefiado pelo
primeiro-ministro. O país é dividido em 17 comunidades autônomas e 2 cidades autônomas, Ceuta e Melilla. Essa divisão é fundamental para entender a diversidade cultural espanhola. Cada região possui identidade própria, com línguas, tradições e até mesmo movimentos separatistas. A Catalunha e o País Basco são os exemplos mais conhecidos, com forte sentimento nacionalista. Idiomas e identidade cultural. Embora o espanhol ou castelhano seja o idioma oficial de todo o país, outras línguas cooficiais são faladas em diferentes regiões, como o catalão, o basco ou o euskera e o galego. Essa diversidade linguística reflete a complexidade da identidade espanhola, formada pela união de povos e culturas diferentes ao longo da história. Culinária espanhola. A gastronomia é um dos maiores atrativos da Espanha. Cada região tem pratos típicos, mas alguns se destacam no mundo todo. Paella, prato tradicional da região de Valência, feito com arroz, frutos do mar, carnes e temperos. Tapas, pequenas porções de alimentos variados, servidas em bares e restaurantes, que se tornaram símbolo da culinária espanhola. Jamón ibérico, presunto curado de altíssima qualidade, considerado uma iguaria. Gazpacho, sopa fria à base de tomate e vegetais, típica da Andaluzia. Tortilla de patatas, omelete de batata e cebola, prato simples, mas amado em todo o país. Além da comida, a Espanha é famosa por seus vinhos, como os da região de Rioja, e por bebidas típicas como a sangria. Festas e tradições. A Espanha é palco de algumas das festas mais famosas do mundo. La Tomatina Bull, ou uma guerra de tomates que reúne milhares de pessoas em uma celebração divertida e caótica. San Fermín Pamplona, com destaque para a corrida dos touros, onde os participantes correm pelas ruas diante dos animais. Semana Santa. Procissões religiosas imponentes que acontecem em várias cidades, especialmente em Sevilha e Málaga. Las Fallas Valência. Grandes esculturas de papelão e madeira são queimadas em espetáculos de fogo e arte. Outro aspecto cultural fortemente associado à Espanha é o flamenco, expressão artística que mistura música, dança e canto, nascida na Andaluzia. Já a tourada é uma tradição polêmica, vista por alguns como patrimônio cultural e por outros como prática cruel. Arte e arquitetura. A Espanha possui um legado artístico incomparável, além de nomes históricos como Velázquez, Goya e Picasso. O país foi palco de movimentos inovadores, como o surrealismo de Salvador Dalí. Na arquitetura, a Espanha abriga obras que vão desde monumentos romanos até as criações modernistas de Antoni Gaudí em Barcelona, como a famosa Sagrada Família, ainda em construção após mais de um século. Outras cidades também impressionam. Madrid, com museus como o Prado e o Reina Sofia. Toledo, com seu centro histórico medieval. E Bilbao, com o Museu Guggenheim, ícone da arquitetura contemporânea, esporte e paixão nacional. O futebol é quase uma religião na Espanha. Clubes como Real Madrid e Barcelona estão entre os mais famosos do mundo. E a seleção espanhola conquistou a Copa do Mundo em 2010. E 2 Eurocopas consecutivas, 2008 e 2012. Além do futebol, esportes como basquete, tênis com Rafael Nadal como ícone e automobilismo também têm grande relevância. Economia. A Espanha possui uma das maiores economias da União Europeia. Seus setores mais fortes são turismo, agricultura, especialmente vinho, azeite e frutas, indústria automobilística e energias renováveis. O turismo é vital, com cidades como Barcelona, Madrid, Sevilha, Granada e Valência figurando entre os destinos mais procurados da Europa. Curiosidades sobre a Espanha: é o país com a maior quantidade de bares por habitante na União Europeia. Possui o único deserto da Europa, o deserto de Tabernas, famoso por ser cenário de filmes de faroeste. A siesta, tradicional cochilo após o almoço, é mundialmente associada à Espanha, embora seja cada vez menos praticada nas grandes cidades. O hino nacional espanhol, a Marcha Real,
é um dos poucos no mundo sem letra oficial. A Espanha é o segundo país com mais patrimônios da humanidade da Unesco, atrás apenas da Itália. Conclusão: a Espanha é um mosaico cultural, histórico e natural, que fascina viajantes do mundo inteiro. Um país que une tradição e modernidade, fé e festa, mar e montanha, sempre com um toque vibrante e apaixonado. Visitar a Espanha é mergulhar em séculos de história, saborear pratos únicos, vivenciar festas inesquecíveis e se deixar levar pelo calor humano de seu povo. É impossível conhecer a Espanha em uma única viagem, menos cada região guarda segredos, histórias e experiências únicas. Talvez por isso milhões de turistas retornem todos os anos, porque a Espanha sempre tem algo novo para oferecer.